milionário fingiu ser pobre para testar o amor da namorada, mas o que descobriu partiu seu coração. Guilherme tinha tudo o que muita gente sonha. 35 anos, dono de uma empresa de tecnologia que cresceu feito foguete, apartamento de luxo em São Paulo, carros importados, viagens para onde quisesse, mas mesmo com tudo isso, havia uma coisa que ele não conseguia comprar: paz de espírito. Ele sempre foi um cara desconfiado, daqueles que observam mais do que falam. Cresceu vendo o pai ser passado para trás por gente próxima, até mesmo por um primo que desviava dinheiro da empresa da família. Isso ficou marcado na cabeça dele. Quando ficou rico, essa desconfiança virou quase um reflexo. Guilherme não conseguia confiar 100% em ninguém, principalmente quando se tratava de relacionamentos. Ele já tinha se envolvido com mulheres lindas, inteligentes, bem-sucedidas, mas toda vez que achava que ia dar certo, acabava descobrindo alguma coisa que mostrava que elas estavam ali mais pelo estilo de vida do que por ele de verdade. Algumas nem disfarçavam muito. Faziam questão de postar tudo nas redes, tirar foto na frente da cobertura, contar para os amigos sobre os jantares caríssimos. Outras eram mais discretas, mas no fim, ele sempre percebia. Sempre. Foi por isso que quando conheceu Camila, ele travou. Ela era diferente. Trabalhava como atendente em uma farmácia de bairro, era simpática, mas nada forçado. Não usava maquiagem exagerada. Não ligava para marcas de roupa, não parecia impressionada quando ele chegou no primeiro encontro com um carro importado. Isso mexeu com ele. Só que em vez de deixar ele mais tranquilo, causou o efeito contrário. Eles se conheceram numa padaria. Por acaso. Ele tinha ido lá comprar um pão na chapa e um café, num domingo qualquer, e acabou deixando o celular cair do bolso. Camila estava na fila atrás e foi ela quem pegou o aparelho e devolveu. Riram da situação, trocaram algumas palavras, e ele acabou puxando conversa. Era para ser só isso, mas na semana seguinte voltou à mesma padaria e a encontrou. De novo. Parecia coincidência, mas virou rotina. No terceiro encontro, ele teve coragem de convidar para sair. Ela aceitou. Nos primeiros encontros, Guilherme foi ele mesmo. Levava ela para lugares bons, mas nada extravagante. Queria manter a imagem de um cara comum, mas não conseguia se segurar muito. Era difícil esconder o conforto a que estava acostumado. Mesmo assim, Camila parecia não se importar. Tinha um jeito de falar que deixava tudo leve, um sorriso calmo que não cobrava nada. Só que, ao mesmo tempo que isso encantava Guilherme, também deixava ele com o pé atrás. Por quê? Porque tudo parecia bom demais. Na cabeça dele, ninguém era tão simples assim. Será que ela estava fingindo? Será que era só questão de tempo até ela começar a dar sinais? Ele odiava pensar assim, mas era automático. Começou a reparar nos detalhes. Ela nunca perguntava sobre o trabalho dele, sobre o que ele fazia, quanto ganhava, onde morava exatamente. Era gentil, mas mantinha uma certa distância, como se estivesse evitando se envolver rápido demais. Isso, em vez de tranquilizar Guilherme, só fazia a cabeça dele rodar mais. Foi numa noite, depois de deixá-la em casa, que ele teve a ideia que mudaria tudo. Parado dentro do carro, com o motor ainda ligado, ele pensou em fingir. Não fingir um sentimento, mas fingir uma vida diferente. E se ele mostrasse para Camila uma versão mais simples dele mesmo? Um Guilherme que trabalhava como técnico de informática, que morava num apartamento pequeno, que pegava metrô, que tinha uma vida comum? Se mesmo assim ela continuasse com ele, aí sim, ele teria certeza. No dia seguinte, colocou o plano em prática. Ligou para ela e disse que tinha perdido o emprego. Inventou uma história sobre uma demissão repentina, problemas na empresa e que estava começando do zero. Ela ouviu com atenção e pela primeira vez demonstrou surpresa. Mas foi uma surpresa sincera, do tipo que vem acompanhada de empatia. Disse que estava ali para ajudar, que ele podia contar com ela, e que trabalho não definia ninguém. Guilherme desligou o telefone com o coração apertado. Sentiu culpa, claro, mas, ao mesmo tempo, achava que precisava daquilo.
Precisava ver até onde ia o amor dela. Nos dias seguintes, alugou um apartamento modesto num bairro mais afastado, comprou roupas mais simples, parou de usar relógio caro e abandonou o carro. Disse que precisava cortar gastos. Ela não reclamou. Chegava de ônibus, às vezes cansada do trabalho, mas com o mesmo sorriso de sempre. As coisas começaram a mudar. Guilherme passou a ver Camila de outro jeito. Percebia o esforço que ela fazia, a forma como cuidava da própria vida sem depender de ninguém. Uma vez, enquanto tomavam café juntos numa padaria perto do apartamento novo dele, ela contou que a mãe estava doente. Disse isso com um nó na garganta, mas sem pedir pena. Contou que trabalhava em 2 lugares para conseguir pagar o tratamento, que era puxado, mas que ela não tinha escolha. Aquela conversa ficou martelando na cabeça dele por dias. Como alguém com uma vida tão difícil conseguia ser tão generosa? Ela nem sabia quem ele realmente era e mesmo assim estava ali, dividindo tempo, atenção, carinho. Guilherme começou a se sentir mal com a mentira, mas ainda não estava pronto para contar. Queria observar mais, entender se o sentimento dela era mesmo verdadeiro. Mas o medo dele crescia junto com o sentimento. Ao mesmo tempo em que ele se encantava, a paranoia voltava. Será que ela estava escondendo algo também? Ninguém é tão perfeito. Talvez ela tivesse outro cara, ou talvez estivesse se aproveitando da situação de forma mais sutil. A mente dele era como um campo minado, e qualquer sinal diferente já virava suspeita. Foi assim que Guilherme se viu preso entre 2 sentimentos. De um lado, um amor verdadeiro começando a crescer, e do outro, um medo antigo, profundo, de ser enganado mais uma vez. E foi nesse dilema que ele seguiu, sem saber que aquela escolha de fingir ser pobre ia desencadear uma série de coisas que mudariam tudo. Coisas que ele não imaginava, nem nos piores sonhos. Nos dias seguintes, depois daquela ligação em que Guilherme inventou a história de que tinha sido demitido, ele mergulhou de vez na ideia de criar uma vida paralela. Não era uma coisa que ele fazia por maldade. Era medo. Medo de acreditar demais, se entregar demais e depois se dar mal, como já tinha acontecido antes. Só que dessa vez, ao invés de sair correndo, ele resolveu fazer diferente. Ficou. Mas, do jeito dele. Ele começou a montar tudo como se estivesse escrevendo um roteiro. Alugou um apartamento pequeno num bairro mais simples, mas que ainda fosse seguro. Escolheu um prédio antigo sem elevador, daqueles com azulejo desbotado no corredor e uma portaria que mais parecia improvisada. O apartamento tinha 2 cômodos, uma cozinha apertada e um banheiro com chuveiro elétrico. Tudo era simples, mas funcional. Ele mesmo foi até uma loja e comprou os móveis. Uma mesa de plástico, um colchão, uma televisão pequena. Queria que tudo parecesse o mais real possível. Na empresa, tirou uma licença e disse que ia trabalhar de casa por um tempo. Mandou o motorista embora por uns meses, parou de usar os cartões Black e pediu um novo celular mais velho, sem os aplicativos da empresa e com uma conta nova. Cada detalhe era pensado. Até as roupas mudaram. Camisa polo deu lugar à camiseta surrada. Calça de alfaiataria virou jeans desbotado. Ele parou de fazer a barba todo dia, largou o relógio caríssimo numa gaveta e começou a andar de metrô. Camila, por outro lado, parecia viver no mundo dela. Mesmo com a mudança de cenário, ela continuava agindo como antes. Chegava cansada com o uniforme da farmácia, às vezes com olheiras, mas sempre com um sorriso leve. Ela ouvia Guilherme falar que estava tentando alguns freelas como técnico de informática e não questionava nada. Só dizia que ele ia conseguir dar a volta por cima. Às vezes aparecia com uma quentinha, um docinho que ganhou de uma cliente ou até um travesseiro que ela mesma costurou. Essas pequenas atitudes deixavam Guilherme desconcertado. Um dia, ela chegou com um presente. Uma blusa de lã simples, mas bem feita. Tinha comprado com parte da gorjeta que ganhou na semana. Ele ficou olhando para aquilo e não soube nem o que dizer. Só abraçou ela e ficou quieto. Por dentro estava um caos. Sentia que estava testando alguém que já tinha provado tudo, mas ainda assim não conseguia parar. Precisava ver até onde aquilo ia. Guilherme começou a se envolver mais na vida dela.
Sem querer, foi descobrindo coisas que ela não contava logo de cara. A mãe de Camila estava em casa lutando contra um câncer agressivo. Ela fazia tratamento pelo SUS, mas nem sempre conseguia tudo o que precisava. Camila revezava entre a farmácia de manhã e um turno como cuidadora de idosos à noite. Às vezes dormia 2, 3 horas, e mesmo assim, dava um jeito de ver Guilherme, mesmo que fosse só por meia hora. Esses encontros curtos foram virando rotina. Ela aparecia na porta do prédio, subia as escadas devagar, sentava no colchão com ele e contava como tinha sido o dia. Falava dos clientes chatos, da idosa que se recusava a tomar o remédio, do ônibus lotado. Ele só ouvia quieto, tentando guardar cada detalhe. Porque ao mesmo tempo que fingia, estava se apaixonando de verdade. E isso era assustador. Camila não era o tipo de pessoa que fazia drama. Falava da mãe com firmeza, mesmo quando a situação era difícil. Falava do medo de perdê-la, mas também da força que tinha para não desabar. Não pedia dinheiro, nem ajuda. Só dividia as coisas com ele, como se mesmo sem muito, aquilo fosse suficiente. Num desses dias, Guilherme acordou e ficou observando ela dormir. Tinha conseguido convencê-la a passar a noite lá depois de muito insistir. Ela chegou morta de cansaço, tomou banho e apagou. Dormia encolhida, com a mão por baixo do rosto, como uma criança. Naquele momento ele se sentiu um idiota completo, porque não só estava mentindo, como também estava se escondendo. Ela ali, com toda aquela sinceridade, e ele fingindo ser um cara que não era. Mas em vez de desistir do plano, ele se afundou mais. Começou a anotar tudo, como se precisasse catalogar provas do amor dela. Guardava os bilhetes que ela deixava, os áudios engraçados que mandava, até as notas fiscais das coisas que ela comprava para casa dele. Era uma mistura de culpa com um desespero de não perder aquilo. Ele sabia que quando contasse a verdade, tudo poderia desmoronar. Mas até lá, queria ter certeza absoluta. Um sábado à tarde, ele sugeriu que saíssem para caminhar. Foram até um parque perto dali. Camila apareceu com uma garrafinha d'água e um pacote de biscoito. Sentaram num banco e ficaram observando as crianças brincarem. Ela encostou a cabeça no ombro dele e disse que, apesar da vida corrida, se sentia em paz com ele. Guilherme travou. Quase contou tudo ali mesmo, mas engoliu seco e mudou de assunto. Os dias seguintes foram ainda mais intensos. Camila apareceu com uma ideia. Queria fazer um bolo para vender e ajudar nas contas de casa. Perguntou se Guilherme podia ajudar com a divulgação. Ele disse que sim, e ela ficou animada como uma criança. Ficaram a noite toda tentando uma receita que não dava certo, mas riram tanto que até esqueceram do resto. Foi um dos momentos mais sinceros que ele já viveu. Só que mesmo com tudo dando certo, Guilherme ainda ouvia aquela voz na cabeça. A voz que dizia: e se ela descobrir e se sentir usada? E se tudo isso for um erro? E se você perder tudo? Ele sabia que uma hora ia ter que contar, mas não conseguia prever como ela reagiria. A única certeza era que quanto mais o tempo passava, mais ele se afundava na própria mentira. E mesmo com o coração apertado, ele continuava seguindo com o plano. Porque para ele, o amor só valia se sobrevivesse à verdade. Com o tempo, Guilherme começou a perceber coisas que antes passavam batido. Não era só o jeito leve da Camila, nem só a paciência que ela tinha com ele mesmo nos dias em que estava exausto ou chato. Era o que ela escondia atrás do sorriso. Era o que ela deixava de falar. Ele começou a perceber que tinha muito mais ali do que ela deixava transparecer. Numa quarta-feira à noite, ela chegou ofegante no apartamento. Tinha subido os 4 andares de escada com uma sacola na mão. Trazia arroz, um pacote de bolacha e uma caixinha de chá. Disse que era para fazer janta rápida porque estava atrasada para o outro trabalho. Foi a primeira vez que Guilherme ouviu claramente: outro trabalho. Até então, ele só sabia da farmácia. Perguntou, sem querer parecer invasivo, onde era esse outro emprego. Ela riu meio sem graça e respondeu como se fosse algo normal. Cuidava de uma senhora de idade que precisava de companhia à noite.
Tinha começado há pouco tempo e só ia até a dona dormir. Guilherme ficou quieto, mas aquilo acendeu algo dentro dele. Ela não dizia essas coisas antes. Talvez por vergonha, talvez por não querer parecer que reclamava. No dia seguinte, ele acordou com isso na cabeça. Tomou banho e foi até a farmácia. Queria ver com os próprios olhos. Ficou ali do outro lado da rua, encostado num poste, observando. Camila apareceu 20 minutos depois, de uniforme, cabelo preso, mochila nas costas. Cumprimentou o segurança da porta com um sorriso cansado e entrou. Durante alguns dias ele repetiu isso. Observava a rotina dela sem que ela soubesse. Saía da farmácia, passava em casa, tomava banho correndo, comia alguma coisa e ia para o segundo emprego. Numa dessas noites, ele seguiu ela de longe. Viu quando ela entrou num condomínio simples, daqueles que têm vários blocos iguais, todos pintados da mesma cor. Esperou um pouco, até que a luz do terceiro andar acendeu. Ali era onde ela passava as noites cuidando da dona Elza, uma idosa, com Alzheimer em estágio avançado. No dia seguinte, Guilherme decidiu conversar com ela. Não contou que a seguiu, mas disse que queria entender melhor como ela dava conta de tudo. Camila hesitou, mas depois acabou abrindo. Disse que não tinha escolha. A mãe dela, Dona Lúcia, estava em casa, doente. Descobriram o câncer 2 anos antes e desde então a vida virou de cabeça para baixo. O pai tinha ido embora quando ela era pequena, não tinha irmãos, e a grana sempre foi curta. A farmácia não dava conta de pagar os remédios, a comida, o transporte até o hospital. O emprego noturno foi a única saída. Aquilo bateu forte. Guilherme escutava em silêncio, sentindo um aperto no peito. Camila falava de tudo com uma calma que doía. Não tinha revolta, não tinha drama. Era só a realidade. Disse que às vezes pensava em desistir, que sentia o corpo pedindo descanso, mas que não podia parar. A mãe dependia dela. E no meio disso tudo, ela ainda achava tempo para ele. Ele perguntou se a mãe sabia dele. Camila respondeu que sim, mas que só dizia que era um amigo especial. Ainda não queria apresentar oficialmente porque tudo estava muito novo. Guilherme entendeu, mas não gostou da sensação. Pela primeira vez, se sentiu pequeno, como se não estivesse à altura do que ela vivia todos os dias. A partir daquele dia tudo mudou. Ele passou a olhar para Camila de outro jeito. Não era mais só admiração. Era respeito, era carinho, era algo mais forte do que qualquer coisa que já tinha sentido. Quando ela aparecia no apartamento, ele tentava fazer tudo certo. Preparava o café, deixava a toalha limpa, dava um jeito de fazer ela rir. Queria que ela tivesse pelo menos alguns minutos de leveza. Mas Guilherme também começou a se cobrar. A mentira que ele carregava estava ficando mais pesada. Ela confiava nele. Contava segredos, dividia dores. E ele ali, escondendo quem era de verdade. Isso começou a roer por dentro. À noite, ele mal dormia. Ficava olhando para o teto, imaginando como seria se ela descobrisse tudo. Será que entenderia? Será que perdoaria? Camila, por outro lado, parecia cada vez mais confortável ao lado dele. Contava histórias da infância, falava dos sonhos que deixou de lado, dos lugares que queria conhecer, mas que sabia que talvez nunca fosse. Uma vez, disse que queria ver o mar de verdade. Tinha ido a Santos quando era pequena, mas não lembrava direito. Disse que sonhava em viajar com a mãe, nem que fosse por um fim de semana, só para elas se sentirem livres por algumas horas. Guilherme ouviu aquilo e sentiu uma vontade enorme de largar tudo, de contar a verdade, pegar ela pela mão e levar para onde quisesse. Mas não fez. Ainda não. Estava preso naquele plano que já tinha ido longe demais. Alguns dias depois, Camila mandou uma mensagem dizendo que não ia conseguir passar lá. A mãe tinha passado mal e ela precisava ficar em casa. Guilherme perguntou se podia ir até lá. Ela disse que não, que a casa estava uma bagunça e que preferia evitar. Ele respeitou, mas ficou inquieto. Pegou o carro escondido e dirigiu até o endereço que ela tinha anotado num papel meses atrás, sem pensar que ele fosse usar um dia. Quando chegou, viu um sobrado simples,
com a pintura descascando e uma placa de vende-se pendurada no portão. Tocou a campainha e esperou. Quem abriu foi uma senhora magra com lenço na cabeça e olhos fundos. Era a Dona Lúcia. Ela olhou para ele com estranheza, mas sorriu. Você deve ser o Guilherme. Ele ficou sem jeito, mas confirmou. Ela o convidou para entrar. A casa era modesta, mas bem cuidada. Tinha cheiro de comida, de chá e de remédio. Camila apareceu na cozinha, surpresa, mas não brigou. Só disse: Você não sabe a vergonha que tô sentindo? Ele respondeu que não. Tinha motivo para isso. Aquela noite foi uma das mais marcantes da vida dele. Jantaram juntos, riram, falaram de tudo. A mãe dela, mesmo fraca, fez questão de elogiar a filha. Disse que ela era uma guerreira, que abriu mão de muita coisa para cuidar dela. Guilherme ouviu tudo em silêncio, sentindo o coração apertado e os olhos querendo transbordar. Naquela noite, quando voltou pro apartamento, ele sentou no colchão e ficou olhando pro teto de novo. Mas dessa vez não era culpa que sentia. Era amor. Um amor tão real que doía. Depois daquela noite na casa da Camila, algo mudou dentro do Guilherme. Não foi de um jeito gritante nem repentino. Foi sutil, como quando a gente percebe que está gostando de alguém de verdade e não dá mais para fingir que é só uma fase. A diferença é que ele não podia simplesmente aceitar aquilo, porque ainda tinha uma mentira enorme no meio. E quanto mais ele se conectava com ela, mais a verdade parecia um peso prestes a explodir. Camila ficou envergonhada por ele ter ido até a casa dela sem avisar, mas também ficou aliviada. Pela primeira vez, alguém viu de perto a bagunça da vida dela e ficou. Ela até tentou se afastar no dia seguinte, mandando mensagens curtas, dizendo que precisava de espaço, que tinha falado demais. Guilherme não insistiu, só respondeu com um áudio simples: Fica tranquila, eu tô aqui. No fundo, ela só precisava de um sinal de que ele não ia sumir. E ele deu. Depois disso, ela voltou a aparecer no apartamento com mais frequência. Guilherme começou a prestar atenção em tudo. No jeito que ela dobrava a roupa antes de sentar no colchão. No modo como tirava o tênis, sempre encostando o calcanhar no chão, com pressa. No barulhinho que fazia quando ria sem graça. Ele já tinha reparado em muita coisa antes, mas agora parecia diferente. Era como se cada detalhe dela tivesse um lugar dentro dele. E Camila também mudou. Antes ela chegava cansada, falava do trabalho, dos ônibus, das dores nas costas. Agora, ela contava coisas mais leves. Lembrou de histórias da escola, de quando queria ser professora, das brigas com o primeiro namorado, que era ciumento demais. De vez em quando perguntava mais sobre ele também, mas ainda com cuidado. Não era curiosidade forçada, era interesse real. Guilherme respondia tudo dentro do personagem. Dizia que ainda fazia uns concertos de computador, mas que estava difícil. Inventava clientes, falava de lugares que nunca tinha pisado, contava histórias que não tinham acontecido. Só que toda vez que ela olhava nos olhos dele, dava um medo, porque parecia que ela via mais do que ele mostrava. Em um sábado de manhã ela chegou de surpresa. Trazia pão francês, um pote de requeijão e uma garrafinha com café. Disse que estava com vontade de tomar café da manhã com ele, sem compromisso, sem pressa. Guilherme ainda estava de bermuda, cabelo bagunçado, e olhou aquilo como se fosse um presente raro. Eles sentaram no chão da sala, usaram a tampa de uma caixa como mesa e ficaram ali por quase 2 horas, falando de nada e de tudo. Foi nesse dia que ele se deu conta de que estava em apuros. Não era mais um jogo. Aquela mulher estava quebrando todas as barreiras que ele construiu a vida inteira. E sem fazer esforço, só sendo ela mesma. Depois do café, ficaram deitados um do lado do outro, dividindo o travesseiro. Camila falou do medo de perder a mãe. Disse que às vezes acordava no meio da noite só para ver se ela ainda estava respirando. Contou que chorava escondido no banheiro para não preocupar a Dona Lúcia. Guilherme segurou a mão dela, apertou, firme. Não tinha o que falar. Só ficou ali olhando para o teto com os olhos cheios d'água. Naquela noite, ela não foi embora. Disse que estava muito cansada e que queria dormir ali mesmo, perto dele. Guilherme puxou a coberta, arrumou o travesseiro e apagou a luz.
Deitou do lado dela sem dizer nada. Só escutava a respiração leve dela ficando mais lenta, até virar sono profundo. E ficou ali, acordado, pensando em tudo. Ele não conseguia entender como alguém com tanto peso nas costas ainda conseguia oferecer tanto. Camila não cobrava, não pedia, não reclamava. Só vivia. E no meio daquela vida cheia de limitações, ainda arrumava espaço para cuidar dele. Isso mexia demais com ele, porque ali estava alguém real, de verdade mesmo. Alguém que não sabia nada sobre os milhões que ele tinha na conta, sobre os carros na garagem, sobre os negócios que ele comandava com um telefone. E mesmo assim, ela estava ali, com ele. No domingo acordaram tarde. Ela estava com dor de cabeça e ele preparou um chá. Sentaram de novo no chão, em silêncio. Ela colocou a cabeça no ombro dele e ficou ali, quieta. Depois de um tempo falou, baixinho. Às vezes eu me pergunto se vou conseguir ter uma vida normal de novo. Ele perguntou por quê. Ela respondeu, porque eu passei tanto tempo sobrevivendo que não sei mais o que é viver com leveza. Aquilo bateu nele como um soco. Nos dias seguintes, Guilherme começou a pensar em formas de ajudar sem que parecesse ajuda. Comprava frutas e fingia que tinha ganhado de alguém. Pagava pizza dizendo que era promoção. Começou a visitar a dona, Lúcia, com mais frequência, levando sempre alguma coisa. As duas foram se aproximando também. A mãe dela era observadora, mais simpática. Começou a fazer perguntas sutis, tipo onde ele cresceu, quem eram os pais, o que ele gostava de fazer. Ele respondia com cuidado, mantendo o personagem. Mas a verdade é que ele se sentia cada vez mais parte daquilo. Era como se estivesse redescobrindo o que era ser só mais um. Sem luxo, sem status, sem proteção, e ao mesmo tempo aquilo dava uma paz estranha. Porque ali ele não precisava provar nada. Só precisava estar presente. Certa noite, Camila levou ele até a laje da casa dela. Queria mostrar o céu. Disse que gostava de ir lá às vezes quando tudo ficava demais. Eles subiram de mãos dadas com o vento gelado batendo no rosto. Ficaram em silêncio, olhando as luzes da cidade ao longe. Ela pegou a mão dele e colocou sobre o peito dela. Disse, aqui é onde fica tudo que eu guardo. E sorriu. Guilherme sentiu o coração acelerar. Por um segundo, pensou em contar tudo. Dizer que ele era outro cara que tinha mentido, que era milionário e que estava morrendo de medo de perder ela. Mas não disse. Ficou quieto, porque no fundo ainda tinha medo. Medo de estragar tudo. Medo da verdade acabar com aquilo. Naquela noite, ele dormiu na casa dela pela primeira vez. No quarto apertado, ao lado da cama da Dona Lúcia, com as luzes apagadas e o som da rua lá fora. Não era uma cena de novela. Era vida real. Bagunçada, cansada, difícil, mas com algo que ele nunca tinha sentido antes. Pertencimento. E foi, ali deitado num colchão fino, ouvindo os passos de Camila indo até a cozinha para buscar água, que ele soube. Aquela era a mulher da vida dele, e ele precisava tomar coragem antes que fosse tarde. Enquanto Guilherme mergulhava cada vez mais no relacionamento com Camila, do outro lado da cidade alguém observava tudo sem ser notado. Larissa. Nome curto, olhar afiado, sorriso ensaiado. Ela e Guilherme tinham vivido um namoro cheio de altos e baixos. No começo era paixão. Viagens caras, festas, fotos de casal na frente de hotéis 5 estrelas. Só que Larissa nunca escondeu que gostava da vida boa, do luxo, do que o dinheiro podia comprar. Ela falava abertamente sobre metas, estilo de vida, aparências. E foi isso que, aos poucos, foi desgastando tudo. Quando Guilherme terminou, ela ficou em choque. Achou que era só uma fase, uma briga comum. Tentou voltar. Mandou mensagens, apareceu no trabalho dele sem avisar. Ligou para os amigos em comum. Mas ele foi firme. Disse que o ciclo tinha fechado, que eles tinham seguido caminhos diferentes. E era verdade. Ele nunca tinha sido completamente ele mesmo com Larissa. Sempre sentia que precisava manter uma imagem, cumprir um papel. E agora que estava com Camila, tudo parecia mais leve, mais real. Só que Larissa não aceitou isso. Ficou com aquela sensação amarga de rejeição. E para alguém como ela, rejeição era pior que qualquer coisa.
Foi mexendo nas redes sociais que ela viu uma foto diferente. Guilherme não postava nada com Camila, mas um amigo dele, distraído, postou um clique dos dois numa pizzaria de bairro. Guilherme de boné, camiseta básica. Camila de moletom, com o cabelo preso num coque bagunçado. Sentados lado a lado dividindo uma coca de garrafinha. Rindo de alguma coisa. Felizes. Simples. Larissa congelou. Aquilo não fazia sentido. O Guilherme que ela conhecia não ia em pizzaria de bairro. E quem? Era aquela mulher? Começou a fuçar, procurar, seguir pistas. Não demorou muito para descobrir onde Camila trabalhava. Uma tarde entrou na farmácia como quem não quer nada. Camila estava no caixa. Larissa fingiu que não a reconheceu. Comprou um remédio qualquer e observou. Saiu com a certeza de que tinha encontrado o alvo. Nos dias seguintes, Larissa passou a frequentar o mesmo quarteirão. Às vezes comprava coisas na mesma padaria, outras vezes só ficava parada no carro, de longe, observando. Viu Camila entrar num mercadinho conversando com o dono. Viu ela sair de uniforme e pegar o ônibus. Descobriu a hora que saía para onde ia. Quando viu que ela entrava num condomínio simples à noite, anotou o endereço. Não era difícil para Larissa juntar as peças. E cada peça nova fazia a raiva crescer. O que mais mexia com ela não era o fato de Guilherme estar com outra. Era o tipo de mulher com quem ele estava. Nada parecida com o padrão que ele costumava escolher. Sem maquiagem, sem carro, sem salto, sem fotos de restaurante caro. Era como se ele tivesse virado outra pessoa. E aquilo o incomodava profundamente. Como se ele estivesse dizendo, sem falar, que com ela ele nunca teve o que tem com Camila. Larissa começou a preparar seu próprio plano. Queria aparecer, mas na hora certa. Não era do tipo impulsiva. Sabia como mexer com a cabeça do Guilherme. Sabia os pontos fracos. E sabia que, se quisesse destruir esse relacionamento, teria que começar devagar. Primeiro, fazendo ele duvidar. Depois fazendo ela desconfiar. E, por fim, jogar os dois um contra o outro. A primeira ação foi sutil. Criou um perfil fake no Instagram. Um nome qualquer, com foto de paisagem. Começou a seguir Guilherme e mandar mensagens pequenas tipo: "Você mudou bastante" ou "Cuidado com quem se aproxima só na dificuldade". Nada direto. Só jogadas de dúvida. Guilherme, quando recebeu a primeira mensagem, ignorou. Mas à medida que outras foram chegando, começou a ficar incomodado. Ele não tinha contado para quase ninguém sobre Camila. Como aquela pessoa sabia? Achou que podia ser algum conhecido da empresa, alguém que viu eles juntos e resolveu se meter. Mas a dúvida ficou plantada ali, incomodando. Larissa seguiu com o jogo. Mandou uma mensagem dizendo que a menina da farmácia não era tão inocente quanto parecia. Disse que às vezes o passado das pessoas esconde mais do que a gente imagina. Não deu detalhes, só deixou no ar. Guilherme, mesmo tentando não dar bola, não conseguia evitar. Começou a reparar mais. Tentava lembrar se Camila já tinha dito algo sobre relacionamentos antigos, sobre erros do passado, mas ela nunca falava muito sobre isso. Enquanto isso, Larissa começou a cercar Camila. Um dia entrou na farmácia e puxou conversa. Fingiu que era só mais uma cliente. Perguntou se Camila conhecia alguém que cuidasse de idosos. Disse que tinha uma tia doente. Camila, sempre simpática, deu algumas sugestões. Larissa sorria, observava cada gesto, cada resposta. Queria saber até onde ia a ingenuidade dela. Num outro dia, seguiu Camila até o ponto de ônibus. Sentou no banco ao lado e puxou o assunto de novo. Dessa vez, se apresentou, com outro nome. Disse que morava por perto, que já tinha visto ela na padaria. Camila sorriu como sempre, sem imaginar nada. Conversaram sobre ônibus atrasados, sobre o frio que fazia à noite. Larissa, por dentro, só testava os limites. E viu que Camila era gentil por natureza, simples, direta, mas muito fácil de enganar. Foi aí que Larissa teve a ideia de ouro. Se aproximar de Camila de verdade. Criar uma amizade, entrar na vida dela. Não só para espionar,
mas para bagunçar tudo por dentro. Ela sabia que se conseguisse fazer Camila desconfiar de Guilherme, metade da batalha estaria vencida. O resto era só empurrar. E assim começou o jogo dela. Um jogo sujo, planejado nos mínimos detalhes. Enquanto Guilherme achava que tinha o controle da situação e Camila achava que estava vivendo um amor sincero, Larissa já estava lá plantando a primeira armadilha e ninguém fazia ideia do que estava por vir. Guilherme não era de ficar mexendo no celular o tempo todo, mas depois que começaram a chegar aquelas mensagens estranhas no perfil novo dele, as coisas mudaram. Às vezes, no meio de uma conversa com Camila, ele perdia o foco. Ficava pensando nas palavras vagas, nas frases mal intencionadas daquele perfil fake. Mesmo sem provas, aquelas mensagens tinham um tom que deixava ele desconfortável. Era como se alguém soubesse mais do que devia, como se estivesse observando tudo de um canto escuro, só esperando a hora certa de agir. Camila não percebia logo de cara. Ela era atenta, mas não do tipo que desconfia de tudo. Só que com o tempo, começou a notar umas mudanças sutis no jeito do Guilherme. Ele passou a responder menos com os olhos, demorava para rir de uma piada que antes achava engraçada, parecia estar sempre com a cabeça em outro lugar. Quando ela perguntava se estava tudo bem, ele dizia que sim, que era só cansaço. E ela acreditava, até porque, com tanta coisa na vida dela, não tinha espaço para criar problema por algo que não entendia direito. O problema foi que a Larissa sabia exatamente como mexer na mente dele. Ela não mandava ameaças, nem xingava. Era pior, ela deixava pontas soltas. Mandava mensagens como: acho que você devia olhar mais de perto quem está do seu lado. Ou, tem gente que finge tão bem que nem parece ter passado complicado. E aquilo martelava no Guilherme, que mesmo tentando ignorar, começava a olhar para Camila com mais atenção. Começou a buscar detalhes no que ela dizia, tentando encontrar alguma falha, alguma mentira escondida. Uma noite, Camila comentou que o ex-namorado dela tinha aparecido na farmácia. Falou com naturalidade, disse que o cara só pediu um remédio e foi embora, mas que ela ficou um pouco desconfortável. Guilherme fingiu que era só mais um assunto, mas por dentro, aquilo bateu diferente. Ele quis saber quem era, quanto tempo, ficaram juntos porque tinham terminado. Camila respondeu tudo com calma, mas começou a perceber um tom diferente nas perguntas, como se ele não estivesse só curioso, mas investigando. Naquela mesma semana, Larissa mandou outra mensagem. Ex-namorados costumam voltar quando sentem cheiro de oportunidade. Cuidado. Guilherme não tinha contado nada para ninguém, como aquele perfil sabia. Foi aí que ele começou a cogitar que talvez tivesse alguém próximo de Camila por trás disso. Alguém que falava com ela, que conhecia os movimentos dela, talvez até a própria Camila, em algum tipo de jogada que ele ainda não entendia. Ele se odiava por pensar nisso, mas pensava. Toda vez que ela sorria, que falava de forma doce, ele sentia culpa por duvidar. E ao mesmo tempo, sentia medo de estar sendo enganado de novo. Porque ele já tinha passado por isso antes. Com Larissa, com outras. Sempre parecia que ia ser diferente. E no fim, ele acabava só mais uma vez quebrado. A cabeça do Guilherme virou um campo minado. Qualquer comentário da Camila ganhava outro peso. Uma noite, ela contou que estava atrasada com a conta de luz, mas falou rindo, como quem sabe que vai dar um jeito. Ele imediatamente se ofereceu para ajudar, e ela recusou como sempre. Mas depois que ela foi embora, ele ficou pensando, será que aquilo foi só um jeito de provocar uma oferta? Será que ela dizia sem dizer, esperando ele cair? Ao mesmo tempo, do outro lado da cidade, Larissa dava o próximo passo. Criou coragem e voltou à farmácia. Dessa vez foi durante o horário de almoço da Camila. Esperou ela sair e fingiu esbarrar por acaso. Nossa, a gente já se viu, né? Disse com aquele sorriso falso treinado. Camila tentou lembrar, mas não reconheceu. Larissa se apresentou com outro nome de novo. Disse que morava por perto e que queria convidar ela para um café, para conversar melhor porque achava que podiam se dar bem. Camila, meio sem jeito, aceitou. Elas se encontraram no dia seguinte, numa cafeteria simples do bairro.
Larissa fez o papel da mulher simpática. Perguntou sobre o trabalho, sobre a mãe. Foi puxando o assunto aos poucos. Depois de um tempo, soltou uma frase sem peso do tipo, que parece conversa fiada. É difícil confiar nas pessoas hoje em dia, né? Às vezes a gente pensa que tá do lado de alguém legal e descobre que era tudo mentira. Camila achou estranho, mas riu. Disse que confiava em quem estava com ela. Larissa fingiu surpresa e disse, sério, nossa, tomara que você não quebre a cara como eu quebrei. Homem é fogo. Jogou no ar que tinha passado por um relacionamento cheio de mentiras e que, no fim, o cara era bem diferente do que mostrava. Aquilo ficou na cabeça da Camila. Não pelo que foi dito, mas pelo jeito que foi dito. Tinha alguma coisa ali que incomodava, mesmo que ela não soubesse explicar. Naquela noite, quando encontrou Guilherme, ela comentou sobre a nova amiga. Falou que tinha conhecido uma mulher bacana que estava passando por umas fases ruins também e que parecia gente boa. Guilherme congelou por dentro. Na hora, perguntou o nome. Camila falou o nome falso que Larissa tinha inventado. Ele não reconheceu, mas ligou o alerta. Agora tinha certeza. Alguém estava perto da Camila muito mais do que ele imaginava. Nos dias seguintes, Guilherme ficou diferente. Mais fechado, mais calado. Camila sentia. Tentou puxar assunto, fazer brincadeiras, mas ele se esquivava. Até que ela se irritou. Uma noite depois de um jantar simples na casa dele, ela largou o talher na pia e falou: "Você tá esquisito. Tem dias que parece que nem tá aqui comigo. Se tem alguma coisa errada, me fala." Ele travou. Quis dizer tudo. Quis falar das mensagens, da dúvida, do medo. Mas falou só um pedaço. "Tem coisa que eu ainda não entendi. Às vezes eu fico pensando se você tá me dizendo tudo mesmo." Camila arregalou os olhos, surpresa. "Como assim? Do que você tá falando?" E ele, sem coragem de explicar direito, inventou uma desculpa qualquer. Disse que era só impressão, que podia ser coisa da cabeça dele. Camila ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, bem firme: "Se você tem alguma dúvida sobre mim, fala agora. Eu não tenho nada para esconder." E ele, em vez de falar, abaixou a cabeça. Porque a verdade é que ele não tinha prova de nada. Só o veneno que já estava correndo pelas veias. Um veneno que alguém bem de perto estava colocando gota por gota. Guilherme nunca se achou um cara paranoico. Sempre foi mais na dele, observador, mas não do tipo que vasculha celular ou segue gente na rua. Só que dessa vez era diferente. Dessa vez ele se pegava pensando em coisas que antes teria vergonha de imaginar. Tipo abrir as redes sociais da Camila enquanto ela dormia, fuçar o perfil de gente que curtia as fotos dela, prestar atenção demais em cada nome que aparecia nos contatos do celular dela quando o visor acendia sem querer. Tudo começou devagar. Na primeira vez que ele abriu o Instagram dela escondido foi rápido, quase automático. Ela tinha saído para buscar uma blusa que esqueceu no varal, e ele, sozinho ali na sala, clicou. O celular estava desbloqueado, a aba já estava aberta. Ele não procurou nada específico, só rolou a tela como quem não quer nada. Viu fotos antigas, muitos registros dela com a mãe, com colegas de trabalho, alguns com legenda simples, coraçãozinho, emojis de café. Nada demais. Mas mesmo assim, a sensação era estranha. Como se tivesse ultrapassando uma linha. No caminho de volta para casa, ficou se xingando por dentro. Que tipo de cara faz isso? Ainda mais com uma mulher, que nunca deu motivo para desconfiança. Mas era tarde. A semente já tinha brotado. Nos dias seguintes, Guilherme começou a notar pequenos detalhes. Um like num comentário feito por um tal de Renato. Um stories respondido por um perfil que ele nunca tinha visto. Um nome salvo no celular como Fábio Cliente, que ele não lembrava dela mencionar antes. Ele sabia que aquilo podia não significar nada, mas também sabia como as coisas podem ser disfarçadas. Já tinha vivido isso com outras pessoas. Sabia que quem quer esconder, esconde direito. Começou a prestar mais atenção no que Camila dizia. Se ela contava uma história, ele tentava lembrar depois. Será que ela falou isso antes? Será que as datas batiam?
Se ela dizia que estava cansada porque o ônibus atrasou, ele olhava no aplicativo e conferia a linha. Se dizia que dormiu na casa da mãe, ele esperava ela contar algum detalhe do jantar, do que assistiram, se teve visita. Era um esforço cansativo, mas que ele fazia sem perceber. Como se estivesse tentando montar um quebra-cabeça que talvez nem existisse. Uma noite ela disse que ia passar direto no outro emprego, sem ir ao apartamento. Ele respondeu tudo bem com um emoji e ficou ali parado no sofá olhando para o celular. Aquilo incomodou. Ela nunca tinha feito isso. Por que não passou lá nem que fosse por alguns minutos? Ele pensou e decidiu sair. Pegou o carro. Foi até o bairro da senhora que ela cuidava à noite e ficou ali, dentro do carro com o motor desligado, olhando para o prédio. Era tarde, umas 10h30. As luzes do terceiro andar estavam acesas, e isso devia bastar. Mas não bastou. Na noite seguinte, ela foi até o apartamento dele. Estava animada. Contou que tinha ganhado uma gorjeta de uma cliente da farmácia e usou para comprar um esmalte novo. Mostrou as unhas pintadas e brincou. Tá vendo? Ainda dou um jeito de me cuidar no meio do caos. Guilherme sorriu, mas era um sorriso desconfortável. A cabeça dele não estava ali. Ele ainda pensava no que tinha feito na noite anterior e no que faria se não gostasse do que descobrisse. Camila percebeu. Perguntou se ele estava distante. Ele respondeu que era só uma dor de cabeça. Ela não insistiu, mas ficou diferente. E ele viu o olhar de quem sabe que tem alguma coisa errada, mesmo sem ter prova. 2 dias depois ele foi até a farmácia sem avisar. Esperou do lado de fora até vê-la no balcão, conversando com uma cliente. Parecia cansada, mas atenta. Ele ficou ali só olhando. Ela sorriu, mexeu no cabelo, pegou um frasco da prateleira, conferiu no sistema. Era tudo muito normal. Mas ele não conseguia desligar o alerta. Queria ver alguma coisa que o fizesse ter certeza, de um lado ou de outro. Volta passou na portaria do prédio onde ela fazia o plantão noturno. Perguntou pelo nome da dona Elza. O porteiro distraído confirmou. Ela mora no 304. A cuidadora chega sempre perto das 9. Guilherme agradeceu. Fingiu que tinha pego o número errado e foi embora. A informação batia. Mas por algum motivo ainda assim ele não se sentia satisfeito. Voltou para casa e ficou rolando o feed dela por quase 1 hora. Reviu stories, capturas antigas, comentários. Clicou nos perfis que interagiam mais. Um cara chamado Murilo apareceu em várias curtidas. Comentários simples tipo, que linda, saudade de rir contigo, mas que juntos pareciam demais. Guilherme clicou no perfil. Era fechado. Na bio só o nome e o emoji de câmera. Provavelmente fotógrafo. Ele ficou ali, olhando para aquele nome como se fosse um inimigo invisível. No dia seguinte, sem pensar muito, Guilherme comentou sobre isso com um amigo de confiança. Alguém da empresa, que já conhecia a história toda. Contou que estava ficando noiado, que tinha olhado redes sociais, feito perguntas tortas, seguido a Camila sem ela saber. O amigo ficou em silêncio por um tempo e respondeu só: Cara, você tem certeza de que quer descobrir alguma coisa ou só tá procurando um motivo para acabar com o que tá funcionando? A pergunta ficou martelando, e a verdade é que ele não sabia mais. O medo de estar sendo enganado era tão forte que ele já nem lembrava mais do motivo pelo qual começou tudo aquilo. Lá atrás, o plano era simples: fingir ser pobre para testar se o amor era verdadeiro. Agora ele já estava indo além. Já estava buscando sujeira onde talvez não tivesse. Mesmo assim, não parou. Na semana seguinte, ligou para uma conhecida que trabalhava num hospital público. Sem dizer nome, descreveu a dona Lúcia, a mãe da Camila, e perguntou se ela estava realmente em tratamento ali. A resposta foi sim. Cadastrada no sistema, fazendo acompanhamento oncológico. Guilherme desligou o telefone com o coração apertado. Por que precisava confirmar algo que ela mesma já tinha contado? Na mesma noite, abriu o notebook e começou a escrever. Não era um documento, nem um plano. Era uma carta. Uma carta para Camila. Começou dizendo que tinha mentido.
que não era quem dizia ser, que não era técnico de informática nem morava naquele apartamento de verdade. Escreveu tudo, mas não terminou. Fechou o notebook e deixou ali, em cima da mesa, como quem guarda um segredo que não teve coragem de revelar. No fundo ele sabia. A verdade não estava nela. A dúvida estava nele. Naquela terça-feira o clima já começou estranho. Chuva fina desde cedo, ônibus atrasado, a farmácia cheia e Dona Lúcia mais enjoada que o normal. Camila chegou na casa do Guilherme mais tarde do que de costume, com o cabelo grudado na testa, as mãos geladas e os olhos cansados. Ele abriu a porta com um sorriso forçado e tentou puxar um assunto qualquer, mas ela passou direto, largou a mochila no canto e foi pro banheiro sem dizer nada. Quando voltou enrolada na toalha, disse que estava tudo bem, só precisava de um banho quente e silêncio. Ele assentiu, pegou o celular e fingiu estar ocupado. Mas não estava. Estava olhando ela. E ela estava diferente. Sentaram no colchão e comeram o macarrão que ele tinha feito mais cedo. Camila mexia o garfo devagar, quase sem fome. Guilherme tentava puxar conversa. Como foi o dia? A Dona Lúcia tá melhor? Te liguei à tarde, você viu? As respostas dela vinham secas. Foi puxado. Tá mais tranquila. Vi sim, mas não consegui responder na hora. Foi aí que o silêncio virou desconforto. Ele largou o prato no chão e falou mais baixo do que queria. Tá acontecendo alguma coisa que você não quer me contar? Ela olhou para ele meio surpresa, meio irritada. Como assim? Você tá estranha, tá distante, não me olha direito faz dias, tá evitando até dormir aqui. Camila respirou fundo, fechou os olhos por 2 segundos e soltou. Não sou eu que tô estranha, Guilherme, é você. Você quem tá me olhando como se tivesse esperando eu falar alguma mentira, como se eu fosse, sei lá, uma ameaça. Ele arregalou os olhos. Não esperava que ela tivesse percebido tanto. Não é isso. Eu só... É sim. Eu te conheço. Você tá diferente. Desde aquela semana que você sumiu do nada, voltou todo fechado com essas perguntas tortas, esse jeito esquisito. Você não confia mais em mim, né? Guilherme. Ficou mudo. Ele até abriu a boca, mas não saiu nada. Ela se levantou, pegou a blusa e vestiu devagar, com os olhos marejando, mas sem deixar a lágrima cair. Se você acha que eu tô escondendo alguma coisa, fala logo, porque isso aqui tá me machucando mais do que qualquer mentira poderia. Ele levantou também, tentou se aproximar, mas ela deu um passo para trás. Camila, eu recebi umas mensagens de um perfil estranho, dizendo coisas sobre você, que você pode não ser quem eu penso, que você tem segredos, que tá com outro. Eu não queria acreditar, mas você tá me vigiando por causa de mensagem anônima? A voz dela subiu. Não era grito, era decepção. Você seguiu meu ônibus, viu quem curtiu minhas fotos, pensou que eu tava mentindo. Por quê? Porque você foi burro o bastante para acreditar em alguém escondido atrás de um perfil falso? Eu tava com medo de ser enganado de novo. Só isso. Enganado? Ela deu uma risada curta. Você quer saber o que é engano, Guilherme? Engano é confiar num cara que esconde a própria vida, que finge ser pobre para testar o amor dos outros, que aparece do nada, se infiltra na rotina de alguém que já tá quebrada por dentro e ainda tem coragem de duvidar. Ele ficou paralisado. Aquela foi a primeira vez que ela tocou nesse ponto. Nunca tinha falado de forma direta que sabia que ele não era só aquele cara da camiseta simples e do apartamento alugado. Mas agora estava ali. E ele entendeu. Ela sabia. Sempre soube. Pois você tá me dizendo que sabia? Ele perguntou quase sem voz. Eu desconfiava. Um homem como você não aparece do nada. Não age do jeito que você age. Eu tentei ignorar. Porque, mesmo com esse disfarce ridículo, você estava sendo gentil, humano, real. Mas aos poucos, você começou a ficar igual aos outros, desconfiado, frio, controlador. Guilherme abaixou a cabeça. Ela estava certa. Ele sentia isso.
e mesmo assim não sabia como se defender. Camila pegou a mochila e começou a guardar as coisas. Ele tentou impedi-la, segurou o zíper, mas ela tirou a mão dele com firmeza. Eu Passei minha vida inteira me virando sozinha, lutando para cuidar da minha mãe, para sobreviver com dignidade. E aí aparece alguém dizendo que me ama, mas que precisa me testar. Como se o meu amor tivesse que passar por uma prova, como se eu fosse culpada até que se provasse o contrário. Eu só queria ter certeza, pois agora você tem. Ela colocou a mochila nas costas. Você não confiou, e eu não posso construir nada com quem duvida de mim. Saiu pela porta sem olhar para trás, e Guilherme ficou ali no meio da sala, com o macarrão esfriando no prato e a consciência queimando por dentro. Porque ele sabia, tinha feito tudo errado, e talvez já fosse tarde para consertar. Aquela noite foi longa. O silêncio dentro do apartamento parecia maior do que nunca. Guilherme ficou ali, parado no meio da sala, olhando a porta fechada como se esperasse que ela se abrisse de novo. Não abriu. A chuva que tinha parado horas antes voltou devagar, e as gotas batiam na janela de um jeito irritante, como se fizessem questão de lembrar que ele estava sozinho. E errado. Ele tentou comer o resto do macarrão. Uma garfada só. Engoliu com gosto de nada. Foi pro chuveiro, mas ficou lá parado, debaixo da água, sem se mexer. Pensava nela. No jeito que ela falou, nas palavras que ela usou, em como ela ficou magoada, e mesmo assim, não gritou. Só foi embora. Sem drama, sem cena. Como quem já estava acostumada a ser decepcionada. Naquela noite, ele não dormiu. Ficou andando pela sala, pela cozinha, parava na janela, voltava pro quarto, abriu o notebook, aquele onde tinha começado a escrever a carta para ela, e ficou olhando a tela. A primeira frase ainda estava lá. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Ficou ali lendo e relendo aquilo. Apagou. Digitou de novo. Apagou. De novo. Por volta das 3 da manhã mandou uma mensagem. Camila, me perdoa. Eu errei. Se quiser conversar, tô aqui. O visto ficou só em um tracinho. Azul não veio. Ela não respondeu. E aquilo doeu mais do que qualquer coisa. No dia seguinte, tentou seguir a rotina. Foi até a empresa. Ninguém ali sabia o que ele estava vivendo. Todos achavam que ele só estava mais sério, mais calado, mais cansado. Cumprimentava com aceno de cabeça, respondia e-mails mecânicos, tomava café sem açúcar porque esqueceu de pedir do jeito certo. No fundo, tudo que ele fazia era fingir que estava tudo bem, mas não estava. No segundo dia, ele foi até a casa dela. Estacionou o carro na esquina como sempre fazia, e ficou lá. Não teve coragem de tocar a campainha. Observou a janela do quarto dela. Luz apagada. Viu quando a porta abriu e uma vizinha saiu com sacolas. Perguntou se a dona Lúcia estava melhor. A vizinha respondeu que sim, mas que Camila tinha dito que não queria visitas por enquanto. Aquilo foi um aviso claro. Ela estava fechando a porta para ele. E ele entendia o motivo. Isso não fazia a dor ser menor. Passaram-se 3 dias, e ele continuava tentando contato. Mensagens curtas, sem apelo. Só presença. Ela visualizava, mas não respondia. Ele não insistia. Não era esse tipo de cara. Só que cada vez que o celular vibrava e não era ela, o coração afundava um pouco mais. Um dia, decidiu sair. Caminhou sem rumo pelo bairro onde alugou o apartamento falso. Parou na padaria onde se encontraram pela primeira vez. Pediu um café e um pão na chapa, o mesmo de sempre. Sentou na mesma mesa perto da janela. Olhou o movimento da rua e lembrou daquele dia em que deixou o celular cair. O dia que tudo começou. Lembrou do jeito como ela pegou o aparelho e devolveu. Do sorriso sem maquiagem. Do oi tímido, da conversa que parecia simples, mas que virou uma história enorme. Pensou em como tudo podia ter sido diferente se ele tivesse confiado. Se não tivesse deixado o medo estragar o que estava nascendo de verdade. Ali, sentado com o café esfriando, ele decidiu que não ia mais mentir. Que não dava mais para manter o teatro.
que precisava resolver isso de uma vez por todas. Porque se era para perder a Camila, que fosse sendo honesto, não escondido atrás de uma mentira. Voltou pro apartamento, pegou o notebook e escreveu tudo. De verdade, sem filtro. Contou que era dono de uma empresa, que fingiu ser pobre porque queria ter certeza que ela não estava com ele por interesse, que no começo foi plano, mas que depois virou sentimento. Contou das mensagens, da desconfiança, da culpa, pediu desculpas, de coração aberto, imprimiu, dobrou e guardou dentro de um envelope simples. Na manhã seguinte, foi até a farmácia, não para espiar. Foi até o balcão. Esperou ela terminar de atender uma senhora e disse: "Eu não vim para falar, só quero te entregar isso." Estendeu o envelope. Camila olhou com olhos cansados. Pegou, sem dizer nada. Ele saiu. Naquela noite o celular vibrou. Era ela. Uma mensagem só. "Li sua carta. Preciso de tempo." Ele respondeu com um "ok." Nada mais. Porque agora era com ela. Guilherme passou os dias tentando se distrair. Mas era impossível. Tudo lembrava Camila. O cheiro da coberta, o barulho da chaleira, até a playlist que tocava no carro. Uma noite, recebeu uma ligação inesperada. Dona Lúcia, a mãe dela, queria saber como ele estava. Disse que sentia falta dele na casa, que Camila estava quieta, fechada, mas que ainda falava dele. Guilherme ficou com a voz embargada. Agradeceu. Mas entendeu. Ela ainda não tinha desistido totalmente. E isso dava um fio de esperança. Foi então que ele tomou outra decisão. Doou todos os móveis do apartamento falso, cancelou o aluguel, parou de fingir, retomou a rotina real, voltou a trabalhar de verdade, voltou pro apartamento dele. Mas, dentro dele, o lugar onde Camila estava continuava vazio. O arrependimento não era só por ter desconfiado dela, era por ter estragado algo puro, por ter ferido alguém que nunca mereceu, por ter repetido o padrão de medo que sempre o afastou das pessoas. E agora, tudo o que restava era esperar, sem forçar, sem pressionar. Porque quando a gente ama de verdade, a gente aprende a esperar, mesmo com o coração em pedaços. A carta já tinha sido entregue fazia uma semana. Guilherme continuava indo para o trabalho, voltando, tentando viver. Mas era tudo meio automático. Ele andava meio devagar, como se o corpo estivesse presente, mas a cabeça estivesse longe. Toda noite voltava para casa e olhava o celular, mesmo sabendo que ela não tinha mandado nada. E mesmo assim, olhava. Toda noite, ele não sabia o que esperar. Já tinha feito o que podia. Escreveu com o coração aberto, foi até ela, e entregou. Agora era com Camila. O que ele não sabia era o que ela faria com aquilo. Camila leu a carta no mesmo dia em que recebeu. Estava sentada na cama, com a luz do abajur acesa e a cabeça cheia. Quando abriu o envelope e viu que era dele, pensou em jogar no lixo. Mas não conseguiu. Foi lendo devagar, linha por linha. A cada parágrafo, um nó se formava no estômago. Ela já imaginava parte daquilo. Mas ver por escrito, preto no branco, era outra coisa. Não doeu só pela mentira. Doeu pelo motivo. Ela não conseguia aceitar que ele precisou criar um personagem para confiar nela. Que ele decidiu colocar ela à prova, como se amor fosse algo que se mede. Aquilo machucava, porque ela tinha se entregue de verdade, mesmo com a vida difícil, mesmo cansada, mesmo com medo. E ele tinha escondido quem era desde o início. Ela ficou quieta por dias. Não falou com a mãe, não contou para ninguém. Só pensava. Pensava nele no tempo que passaram juntos, nos sorrisos verdadeiros, nos gestos simples. E pensava também nas desconfianças, no jeito que ele começou a olhar torto, nos silêncios que não existiam no começo. Era como se agora tudo fizesse sentido. E mesmo assim ainda era difícil de aceitar. Na noite de sábado ela decidiu. Mandou uma mensagem curta. "Preciso conversar com você. Amanhã, às 15 horas. Não disse onde, só mandou o horário. E ele do outro lado mal conseguiu dormir. No domingo ela apareceu no prédio dele. Na entrada,
O porteiro olhou com uma expressão confusa. Já conhecia ela da época do apartamento falso. Camila só disse o nome, e o porteiro ligou lá para cima. Guilherme atendeu com a voz trêmula e disse que já ia descer. Quando abriu a porta, ele parou por um segundo. Ela estava diferente. O cabelo preso, o rosto sério, mas os olhos ainda eram os mesmos. Ela entrou sem dizer nada. Olhou o ambiente todo. Viu o sofá de couro, os quadros na parede, a cozinha moderna, o chão brilhando. Era outro mundo. Ela sabia disso, mas não parecia impressionada, só desapontada. Sentaram no sofá, um de frente para o outro. Silêncio por alguns segundos. Então é aqui que você mora de verdade. Ele assentiu, mexendo os dedos nervosamente. Bonito. Tudo muito... bonito. Camila. Não. Deixa eu falar primeiro. Ele ficou quieto. Eu li tudo o que você escreveu. 3 vezes. E sabe qual parte me doeu mais? Não foi você ser rico e esconder. Não foi fingir que era outra pessoa. Foi o motivo. Foi você ter achado que eu podia ser mais uma interesseira. Que você precisava testar meu amor. Como se eu tivesse que provar o tempo todo que estava com você pelas razões certas. Ela fez uma pausa. Ele tentava manter o olhar firme, mas era difícil. Você me viu correndo atrás de 2 empregos. Me viu preocupada com a saúde da minha mãe. Viu minhas roupas simples, meu jeito de viver. E mesmo assim, mesmo vendo tudo isso de perto, você achou que era atuação. Guilherme respirou fundo. Os olhos já estavam vermelhos. Eu não achei que era atuação. Eu estava com medo. Medo de cair num golpe de novo, de me envolver e quebrar a cara. Já tinha acontecido. Mais de uma vez. Eu não sou elas, Guilherme. Eu sei. Ela balançou a cabeça. Passou a mão no rosto, como quem tenta segurar a emoção. Você podia ter confiado. Podia ter me contado. Podia ter dito quem era desde o começo. Aí, se eu tivesse ido embora, tudo bem. Você pelo menos teria sido honesto. Mas você montou uma armadilha, e eu caí sem saber que estava sendo testada. Ele se aproximou, mas não tocou. Camila, eu te juro, eu não planejei me apaixonar. Eu comecei aquilo como um teste, sim, mas eu me perdi no meio. Você me mostrou coisas que eu nunca tinha visto antes, e quanto mais eu via, mais eu me sentia culpado. Eu queria contar, mas achava que ia perder você. E mesmo assim, perdeu. O silêncio voltou. Ele abaixou a cabeça. Ela ficou olhando para ele como se tentasse entender quem era o homem na frente dela. Não aquele que consertava computadores, mas o verdadeiro. O homem rico, desconfiado, cheio de traumas. Por que você me chamou aqui? Ele perguntou. Camila ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu com calma. Porque eu precisava olhar nos seus olhos e ver se ainda tinha alguma coisa aí. Se esse arrependimento era real ou só culpa. Ele encarou ela. Firme. É real. Ela fechou os olhos, respirou fundo e levantou. Eu vou embora agora. Não sei o que vai acontecer depois disso. Não tô dizendo que acabou, mas também não tô dizendo que vai voltar ao que era. Eu espero. Espero que sim. Porque se um dia a gente voltar a se falar, eu quero que seja com a verdade. Ela foi até a porta. Ele ficou parado. Quando ela saiu, ele fechou devagar, com as mãos tremendo. A verdade tinha sido dita. E agora, tudo dependia do tempo, do coração dela, e do quanto ele seria capaz de mostrar que mudou. Larissa sempre foi observadora, sabia esperar, sabia dar o bote na hora certa. E agora, com o afastamento entre Guilherme e Camila, ela sentia que o jogo estava na mão dela. Não era só sobre ele, era sobre o que ela queria provar. Que ninguém era melhor que ela. Que nenhuma mulherzinha de farmácia ia vencer no final. Desde Inanity, que soube que os dois tinham se afastado, ela ficou em alerta. Criou novos perfis falsos. Um deles passou a seguir Camila, o outro a mandar mensagens indiretas para Guilherme. Mas agora ela queria mais. Não bastava plantar dúvidas.
queria entrar na vida de Camila de verdade. E para isso precisava parecer alguém confiável. Então, ressuscitou o nome falso que tinha usado naquele café em que conheceu Camila sem querer. Voltou a mandar mensagens pelo WhatsApp que pegou num dos papéis esquecidos por Camila na cafeteria. Um contato antigo de uma lista de ajuda comunitária. Larissa já tinha pensado nisso desde o começo. Tava tudo planejado. Mandou mensagem num domingo. Oi, aqui é a Fabi. A gente se conheceu aquele dia na padaria. Tava pensando se você tá bem. Fiquei com aquilo na cabeça, queria saber se você precisava de ajuda com sua mãe. Camila demorou, mas respondeu. Foi educada, como sempre. Disse que estava tudo sob controle, mas agradeceu a preocupação. Larissa usou isso como gancho. Respondeu com frases de apoio, palavras doces, elogios. Aos poucos foi cavando espaço, até que em poucos dias Camila passou a responder com mais liberdade. Nada pessoal demais. Mas já era um começo. Larissa então foi mais longe. Disse que tinha perdido o namorado recentemente, que foi traída, que se sentia burra por confiar em quem não devia. Camila respondeu com empatia. Disse que também tinha se decepcionado, mas que tentava seguir. E foi aí que Larissa mandou. Eu juro que a gente atrai o mesmo tipo de homem. Você vai ver. Um dia eles mostram quem realmente são, principalmente os que escondem o passado. Camila leu aquilo e sentiu um incômodo. De novo aquele tom. Aquela sensação de que tinha algo escondido por trás. Mas não respondeu na hora. Respirou fundo. Guardou o celular e foi cuidar da mãe. No dia seguinte, Larissa apareceu na farmácia. Com outra roupa, outro jeito, outro cabelo. Entrou como cliente, pegou um sabonete qualquer e foi direto no caixa onde Camila estava. Elas se olharam. Camila reconheceu. Fabi? Larissa sorriu. Você trabalha aqui? Que coincidência? Camila ficou surpresa, mas achou estranho o tom animado demais. Mesmo assim, conversaram. Larissa elogiou o lugar. Disse que sempre passava por ali. E que agora que sabia onde ela trabalhava, apareceria mais. Camila sorriu de volta, mas por dentro, sentiu que alguma coisa estava fora do lugar. Nos dias seguintes, Larissa passou a aparecer com frequência. Levava um café, um lanche e puxava assunto sobre tudo. Fazia elogios sinceros, se colocava como amiga. E aos poucos foi fazendo perguntas, não direto, mas jogando frases do tipo: você já viu alguém tão encantador quanto parece e depois descobre que é tudo fachada? Ou, você sabia que tem homem que vive uma vida paralela só para testar as mulheres? Camila escutava, mas ficava quieta. O coração ainda machucado pela descoberta de Guilherme fazia com que ela ouvisse essas coisas com mais atenção do que devia. Até que um dia, Larissa decidiu agir de verdade. Mandou uma mensagem para Camila durante a noite. Olha, eu não queria me meter. Mas como gosto de você, preciso te mostrar uma coisa. Você vai entender porque eu tenho tanto receio de confiar nas pessoas. E enviou uma foto. Era Guilherme, de terno numa festa, ao lado de uma mulher loira. A foto era antiga, mas Larissa recortou o nome da legenda. Escreveu embaixo: essa é a ex dele. Eles ficaram juntos por anos. Ela me contou que ele mentia para todo mundo. Era cheio de mulher. Manipulador. Camila olhou para a foto e sentiu o estômago embrulhar. Lembrou da carta. Lembrou da conversa no apartamento. Lembrou da forma como ele se defendeu. Na carta, ele tinha contado sobre os relacionamentos do passado, mas não entrou em detalhes. Agora, com essa imagem ali na frente, tudo voltava a balançar. Ela respondeu: quem te mandou isso? Larissa digitou por um tempo e mandou: a ex dele. Ela viu que a gente se conheceu e quis me alertar. Disse que você parece ser legal demais para cair no mesmo erro que ela caiu. Camila não respondeu. Na manhã seguinte, Larissa deu o golpe final. Apareceu na farmácia, esperou Camila sair para o almoço e foi atrás. Encontrou ela sentada numa mesa simples, comendo arroz e feijão com farofa e ovo. Sentou na frente dela e puxou o assunto direto. Eu não quero parecer maluca, mas... você já parou para pensar que esse cara pode estar te manipulando até agora?
Camila ficou olhando para ela com o garfo no ar sem reação. Larissa continuou. Homem assim não muda, Camila. Ele começa fingindo ser um, depois vira outro. Você acha mesmo que ele ia se envolver com uma mulher simples do nada? E mais, você acha que é a primeira vez que ele faz isso? Camila largou o garfo. Você conhece ele? Perguntou firme. Larissa fez uma pausa. Já tive uma história com ele. Achei que ele fosse diferente. Mas ele é igual a todos. Controlador, frio, mentiroso. E quando enjoa, descarta. Camila engoliu seco. Então foi você quem mandou as mensagens? Perguntou olhando nos olhos dela. Larissa congelou por um segundo, mas se recuperou rápido. Não sei do que você está falando. Camila se levantou. Eu sei mentiras quando vejo. Eu vejo todos os dias. Todo mundo mentindo. No trabalho, na rua, no ônibus. Mas sabe o que dói mais? Quando alguém aparece disfarçado de amiga. Fica tranquila, Fabi, ou seja lá qual for seu nome. Eu sei muito bem como lidar com gente assim. E saiu, deixando Larissa sozinha na mesa pela primeira vez sem palavras. Mas mesmo depois disso, a dúvida já estava plantada. O estrago tinha começado. E por mais que Camila tivesse sido firme, algo dentro dela começou a vacilar de novo. Camila ficou em silêncio durante o caminho de volta para casa. Desceu do ônibus no ponto de sempre. Atravessou a rua sem olhar para os lados. Passou pelo portão enferrujado do prédio e subiu as escadas devagar, como se cada degrau pesasse o triplo. A cabeça estava cheia, e o coração mais ainda. Aquela conversa com a tal Fabi mexeu com tudo que ela vinha tentando organizar por dentro. Ela largou a bolsa no sofá, entrou no quarto da mãe e viu Dona Lúcia dormindo com a TV ligada num volume baixo. Cobriu a mulher com cuidado, beijou a testa dela e voltou para a sala. Sentou no chão, encostada na parede, olhando para o teto, igual fazia quando criança, quando sentia que o mundo estava maior do que ela podia aguentar. As palavras da Larissa, agora com o nome revelado, ecoavam na mente dela. Homem assim não muda. Você acha que é especial, mas é só mais uma. Camila odiava admitir, mas sentia que algo tinha quebrado ali dentro. Por mais que não confiasse totalmente naquela mulher, o estrago já estava feito. Era como uma rachadura em vidro. Pode parecer pequena no começo, mas a qualquer hora ela se espalha inteira. Do outro lado, Guilherme estava passando por um momento estranho. Tinha começado a fazer terapia, por insistência de um amigo. Nas sessões, ele falava da infância, do medo de confiar, dos traumas com a ex. Falava da Camila com brilho nos olhos e arrependimento na voz. Disse que queria mudar, ser melhor, ser honesto, de verdade. Mas não sabia que, enquanto ele tentava se reconstruir, a imagem que Camila tinha dele estava desmoronando. No fim daquela semana, ele criou coragem e mandou uma mensagem. Oi, tô respeitando seu tempo, mas queria saber se posso te ver. Só conversar. Camila leu e deixou o celular de lado. Não respondeu na hora, nem à noite, nem no dia seguinte, porque ela já tinha decidido. Na manhã de sábado, ela mandou só uma frase. Acho melhor a gente parar por aqui. Guilherme leu a mensagem e sentiu um peso descer dos ombros direto para o chão. Ficou parado, olhando para tela por minutos, sem saber se chorava, se ligava, se corria atrás. Mas no fim só largou o celular no sofá, foi até a cozinha, pegou um copo de água e se encostou na pia, com o coração batendo fora do compasso. Camila chorou sozinha naquela noite. Não por raiva, mas por tristeza, porque ela sabia que ainda gostava dele. Muito. Mas também sabia que já tinha passado da hora de se proteger. Quantas vezes ela já tinha ignorado alertas na vida? Quantas vezes já tinha acreditado em palavras bonitas que viraram nada? Não queria repetir isso de novo. Não com alguém que ela achou que era diferente. Mesmo ele dizendo que mudou, que estava tentando, o medo dela já estava ali, forte, preso no peito. Ela pensava na mãe, pensava nos 2 empregos, pensava em tudo que estava carregando sozinha, e agora vinha mais essa dor para empilhar. Dona Lúcia percebeu. Uma mãe sempre sabe. Viu que a filha estava calada demais, que a comida estava ficando no prato, que
que os olhos andavam mais baixos. Uma noite perguntou direto: "Você e o Guilherme brigaram?" Camila só balançou a cabeça. A mãe não insistiu, só pegou na mão dela e ficou ali, em silêncio. Mas aquilo foi o suficiente para Camila desabar. Chorou baixinho, com a cabeça no colo da mãe, feito criança, e disse só uma frase: "Ele mentiu para mim, mãe." E eu acreditei. Na cabeça de Guilherme tudo ainda era confusão. Ele não sabia por que ela tinha cortado de vez. Achava que aos poucos as coisas iam se resolver. Mas agora era silêncio total. Decidiu ir até a casa dela mesmo sem avisar. Levou flores. Simples, sem bilhete, sem gesto exagerado. Tocou a campainha. Esperou. A porta abriu. Não era Camila. Era Dona Lúcia. Ela olhou para ele e suspirou. "Ela não quer te ver. Só queria pedir desculpa. Mais uma vez. Ela sabe. Eu não queria estragar tudo. Mas estraguei, né?" A mulher deu um passo para frente, ficou ali parada por um instante, olhando bem nos olhos dele. "Tem coisa que não se conserta com flores." Guilherme assentiu com a cabeça, engolindo seco. Entregou o buquê para ela, deu meia volta e foi embora. Camila assistiu tudo da janela do quarto. Não chorou, mas o peito doía de um jeito que ela não conseguia explicar. Nos dias que seguiram, Larissa continuou mandando mensagens disfarçadas, comentários soltos, indiretas, mas agora Camila já não respondia mais. Algo nela já tinha percebido que tinha coisa errada ali. Ela até cogitou investigar aquela mulher, mas o que mais doía era que, mesmo que Larissa fosse mentirosa, algumas feridas já tinham sido abertas. Por culpa do próprio Guilherme, ele, por sua vez, sentia que tinha chegado no fundo do poço emocional. Não por ter perdido uma mulher, mas por ter perdido a mulher que mais o entendia, mais o tocava, mais o fazia ser alguém melhor. E foi nessa queda, nessa sensação de derrota completa, que ele percebeu: não bastava pedir desculpas. Ele teria que mudar de verdade. Com ou sem Camila por perto. E a única certeza que ele tinha agora era que nunca mais ia subestimar alguém só porque o coração dele era desconfiado. Depois daquele dia na porta da casa da Camila, Guilherme não foi mais o mesmo. O tempo passou esquisito. As horas pareciam lentas, arrastadas. Ele acordava cedo, mas ficava olhando para o teto por longos minutos antes de levantar. O apartamento, agora arrumado e silencioso, parecia grande demais. E frio. Ele esquentava café e esquecia de tomar. Tentava se distrair com o trabalho, mas nada funcionava. Os amigos tentavam puxar ele para fora. Chamavam para sair, para comer, para rir. Mas ele recusava com a mesma frase: "Hoje não tô legal." Já fazia semanas que ele dizia isso. O pior não era a saudade, era o arrependimento. Não aquele arrependimento passageiro que vem e vai. Era um arrependimento profundo, que gruda. Guilherme sentia vergonha de si mesmo. Vergonha de ter desconfiado de alguém como a Camila. Vergonha de ter deixado o medo guiar cada passo. E principalmente vergonha de ter estragado o que podia ser o único relacionamento verdadeiro que já teve. Uma madrugada ele se levantou, abriu o armário e pegou a caixa onde guardava coisas antigas. Lá dentro, tinha lembranças de outros tempos. Fotos, papéis de viagens, bilhetes esquecidos. Mas o que ele procurava mesmo era o caderno. Aquele onde escrevia coisas que não mostrava para ninguém. Quando abriu, viu várias anotações antigas cheias de raiva, insegurança, mágoa. Palavras sobre desconfiança, sobre feridas abertas. Coisas que ele achava que tinha superado, mas claramente não tinha. Leu uma página em que escreveu, anos atrás: "Confiança é só a espera pela próxima decepção." Na hora fechou o caderno com força. Como ele podia ter vivido tanto tempo acreditando nisso? Nos dias seguintes, Guilherme começou a se afastar até da própria empresa. Passava tarefas para os sócios, recusava reuniões, sumia por horas. Uma tarde foi para o bar sozinho, pediu uma cerveja e ficou ali mexendo no copo, sem falar com ninguém. Ao lado, uma mesa de amigos ria alto. Ele olhava e lembrava dos jantares simples com Camila.
Do dia que comeram pizza no chão. Do dia que ela levou um bolo mal feito e eles riram por horas. Tudo parecia tão distante agora. Em casa, ele começou a ter pesadelos. Sonhava que via Camila de longe e ela ia embora sem olhar para trás. Acordava suando. Ficava sentado na beira da cama, com o rosto enterrado nas mãos. Em um desses dias, pensou em apagar todas as fotos dela do celular. Mas não teve coragem. Cada imagem era uma lembrança boa. Mesmo que doesse, ele não conseguia se livrar. Um dia, enquanto mexia no Instagram, viu que o perfil dela tinha uma nova seguidora, Fabi C. Oliveira. Aquilo acendeu algo dentro dele. Fabi? O nome não era estranho. Ele lembrou. Era o nome que Camila mencionou uma vez de uma mulher que tinha aparecido de repente, dizendo que conheceu ela na padaria. Aquilo ficou martelando. Ele clicou no perfil. Era fechado. Poucos seguidores, nenhuma foto. Foi atrás do número que ela tinha mencionado. Encontrou num post antigo onde Camila falava sobre um projeto voluntário. Foi aí que começou a juntar as peças. Ele sabia reconhecer padrão falso, já tinha visto isso antes. O jeito de escrever, os horários de mensagem, as perguntas disfarçadas. Era coisa de alguém querendo manipular. Resolveu arriscar. Mandou uma mensagem. Você achou que ia passar batido, né? Eu sei quem você é, e eu vou provar tudo. Minutos. Depois o número foi bloqueado. Naquele instante, Guilherme sentiu o mundo girar. Levou as mãos à cabeça e sentou no chão da sala. Era a Larissa. Só podia ser. Ela tinha voltado, se infiltrado na vida da Camila, mentido, manipulado, plantado dúvida, jogado os dois um contra o outro. E ele deixou. Porque no fundo, era isso que doía mais. Ele permitiu. Ele podia ter confiado na Camila. Podia ter ido direto até ela, contado tudo, enfrentado junto. Mas não. Ele escutou a sombra. E agora, a mulher que ele amava não queria mais nem olhar na cara dele. Foi aí que Guilherme bateu no fundo. De verdade. A queda completa. Se olhou no espelho e não se reconheceu. Olhos fundos, barba mal feita, olhar perdido. Parecia um cara derrotado. E era. Mas ali, naquele fundo do poço, ele entendeu uma coisa. Ou ele aceitava que tinha perdido tudo, ou fazia alguma coisa para mudar, para tentar recuperar, nem que fosse só a própria dignidade. Decidiu que não dava mais para viver daquele jeito, não ia mais se esconder, nem fugir da culpa. Queria encontrar provas. Mostrar para Camila quem era a pessoa por trás daquilo tudo. E principalmente queria olhar nos olhos dela e dizer: eu errei, mas agora eu entendo, e vou lutar por você. Ele só não sabia o tamanho da batalha que estava prestes a começar. Guilherme acordou num sábado com a cabeça mais leve, não porque tudo tinha se resolvido, longe disso, mas porque pela primeira vez em muito tempo, ele sabia exatamente o que precisava fazer. Não era mais sobre tentar reconquistar a Camila. Era sobre provar que ele finalmente tinha acordado para a vida. Era sobre ser o cara que ela acreditava que ele podia ser. A primeira coisa que fez foi ligar para um velho conhecido, Jorge, ex-segurança da empresa dele. Agora trabalhava como investigador particular. Era discreto, bom no que fazia e, acima de tudo, confiável. Guilherme explicou tudo. Detalhou a história com Camila, as mensagens anônimas, a conta falsa, da Fabi, as visitas suspeitas à farmácia, tudo. Jorge não julgou, só fez uma pergunta. Você quer provar que foi sabotado ou quer reconquistar essa mulher? Guilherme respondeu na hora. Quero fazer os dois, mas se for para conseguir só uma coisa, eu quero limpar a verdade dela. Ela merece isso. Em 3 dias, Jorge conseguiu rastrear o perfil Fabi C. Oliveira, até um e-mail antigo vinculado ao nome de Larissa. As provas estavam ali. Registro de IP, fotos antigas, confirmações cruzadas. Era ela, a mesma mulher que dizia ter superado tudo, que fingia seguir em frente, mas estava o tempo todo manipulando a vida dos dois por trás das cortinas. Jorge também conseguiu capturas de tela de conversas da Larissa com uma amiga em comum dos tempos.
de faculdade. Nelas, Larissa falava abertamente sobre a vingança, contava detalhes das mensagens que mandou, do café com Camila, das fotos antigas que ela editou para parecerem recentes. O pior foi ler uma frase exata. Ela vai pensar que ele é um babaca qualquer. Quero que ela largue ele antes mesmo de saber o que perdeu. Aquilo fez Guilherme suar frio. Não só pela maldade da Larissa, mas porque funcionou. Porque ele mesmo, ao invés de confiar, deu brecha para tudo acontecer. Agora, com as provas em mãos, ele foi atrás de outra coisa. A gravação de um áudio antigo que Larissa havia enviado para ele. No auge da separação deles, ele lembrava vagamente que, na época, ela disse que um dia ia fazer ele se arrepender de ter trocado ela por uma qualquer. E ele tinha salvo esse áudio. Depois de revirar backups e mensagens arquivadas, encontrou. Era exatamente como ele lembrava. A voz da Larissa, firme, com aquele tom que mistura raiva com dor mal curada. Você vai se arrepender, Guilherme. E quando isso acontecer, nem adianta vir chorando. Eu sei como te quebrar. Ele salvou tudo. Montou uma pasta. Organizou as conversas, prints, o áudio. Separou tudo para mostrar para Camila. Mas não queria mandar por mensagem. Sabia que tinha que ser pessoalmente, do jeito certo, sem invadir, sem pressionar. Passou 3 dias pensando em como fazer isso. No fim, decidiu entregar nas mãos da única pessoa que a Camila confiava mais do que em qualquer outra. Dona Lúcia. Ligou antes. A voz da senhora atendeu firme. Alô? Sou eu, Dona Lúcia. Guilherme. Eu não vou te incomodar, nem pedir para ver sua filha. Só queria entregar uma coisa. E pedir que, se você achar que vale a pena, mostre para ela. Ela ficou em silêncio. Depois respondeu. Pode vir, mas não demora. Ele chegou meia hora depois. Levava uma pasta simples dessas de plástico sem marca. Quando a mãe da Camila abriu a porta, ele ficou ali parado, com o coração na boca. Mas ela apenas estendeu a mão. Entra. Sentaram na sala. Dona Lúcia olhou para ele com aquele olhar de quem vê tudo. Não disse nada além de fala, Guilherme explicou. Do começo ao fim. Contou tudo o que descobriu, como descobriu, o que sentiu. Não tentou se fazer de vítima. Não tentou convencer. Só contou. De forma clara, simples, olhando nos olhos dela. Quando terminou, abriu a pasta e mostrou os documentos. O áudio. Os prints. Ela olhou com calma. Depois fechou tudo, colocou a pasta no colo e disse: Eu já sabia que ela não era flor que se cheira, mas minha filha estava tão cansada de se machucar que ela preferiu acreditar no que parecia mais fácil. Guilherme abaixou a cabeça. Se eu tivesse confiado desde o começo, mas não confiou, e agora tem que arcar com isso. Só que eu vou te dar uma chance. Porque eu vi como você tratava minha filha. Eu vi você ali, lavando louça, fazendo chá, trocando o lençol quando ela dormia. Vi você cuidando mais do que muito homem que diz que ama. Ele levantou os olhos surpreso. Eu vou mostrar para ela, mas o que ela vai fazer depois é com ela. Tudo bem. E não apareça mais aqui sem avisar. Isso eu não aceito. Ele concordou. Entregou a pasta com cuidado, levantou. Agradeceu e saiu. Naquela noite, Dona Lúcia esperou Camila voltar do trabalho. A filha entrou cansada, como sempre. Jogou os sapatos num canto, foi direto pegar um copo de água. Tem uma coisa que você precisa ver. Camila estranhou o tom. Pegou a pasta com uma expressão confusa. Sentou no sofá, abriu e começou a ler. O coração dela foi mudando de ritmo a cada folha. Quando ouviu o áudio, segurou o celular com as 2 mãos. O rosto ficou pálido. Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Aquela mulher, a tal Fabi, a que disse que só queria ajudar. Era tudo armação. Camila deixou a pasta cair no sofá e ficou em silêncio por alguns minutos. Dona Lúcia observava de longe. Sabia que agora era com ela. E Guilherme, naquela mesma hora, estava em casa, sentado no chão, esperando, sem saber se
Um dia receberia uma resposta, mas pela primeira vez, sentindo que fez a coisa certa, mesmo sem garantia nenhuma. Camila acordou no domingo com a cabeça pesada. Tinha dormido mal, sonhado com vozes distantes, com rostos embaralhados, com frases da Larissa e trechos da carta do Guilherme misturados. Quando abriu os olhos, a pasta azul estava ali no pé da cama, com os papéis dela espalhados como se tivessem sido jogados por uma ventania. Ela se levantou devagar, foi até a cozinha, esquentou café, mas nem conseguiu tomar. A boca seca, o estômago virado. Desde a noite anterior, quando leu tudo o que a mãe entregou, uma parte dela gritava por justiça. A outra parte só queria fugir. Camila não era de confrontar ninguém. Sempre preferia resolver as coisas no silêncio, no jeito. Mas aquilo foi longe demais. E naquele momento ela sabia que não dava para deixar barato. Guilherme tinha errado? Tinha. Mas Larissa foi além. Ela mexeu com a cabeça dela, com a história dela, com o amor dela. E isso, ninguém tinha o direito. Depois do almoço, Camila pegou o celular e mandou mensagem para um número que ainda estava salvo como Fabi Padaria. Escreveu só uma frase. A gente precisa conversar. Hoje. A resposta veio rápido. Claro, onde você quiser. Camila respondeu com o endereço de uma cafeteria discreta, onde ninguém ia se meter. E foi só. Nenhum emoji, nenhum bom dia, só o que importava. Às 16 em ponto, Camila já estava sentada de frente para a porta de vidro. Olhava cada pessoa que entrava. Quando viu Larissa, reconheceu na hora. A mulher andava com a postura de sempre, nariz levemente empinado, bolsa de marca no ombro, óculos escuros mesmo com o céu nublado. Chegou com aquele sorrisinho sem vergonha que já tinha usado antes. Oi, que bom te ver, Larissa disse, se sentando como se nada tivesse acontecido. Camila ficou olhando por 2 segundos. Depois respondeu, firme. Pode tirar os óculos. Larissa hesitou, mas tirou. Fala. Tô ouvindo. Camila se inclinou para frente, os olhos fixos nos dela. Seu nome não é Fabi. Você não me conheceu por acaso. Você é a ex do Guilherme. E mentiu desde o primeiro dia que cruzou comigo. O silêncio durou exatamente 3 segundos. Depois, Larissa se ajeitou na cadeira e disse, com a maior cara de pau. Eu não menti, só omiti. Camila riu, mas não, foi de verdade. Você me mandou mensagens falsas, criou perfil fake, usou meu momento mais frágil para me colocar contra ele. Mexeu com o que eu tinha de mais sincero. E por quê? Larissa deu de ombros como se estivesse falando de algo bobo. Porque eu quis. Porque eu vi você com essa carinha de boazinha, essa vidinha simples e pensei, não é justo. Eu dei anos da minha vida para ele. E ele me troca por você? Alguém que nem sabe quem ele é de verdade? Alguém que acreditou num teatro? Camila respirou fundo. Larissa não negava nada. Não fingia. Era assim mesmo. Você não entende o que é amar alguém e ser traída por uma mentira. Larissa continuou com os olhos apertados. Você não entende o que é se doar e ser descartada. Você tá certa, Camila respondeu. Eu não entendo o que é ser descartada por alguém, mas agora eu entendo como é ser usada por uma mulher doente de ego. Larissa travou. Pela primeira vez perdeu o sorriso. Ficou olhando para Camila com raiva contida. Você veio aqui só para me xingar? Não. Eu vim para dizer que não, vou te processar. Porque sinceramente você não vale nem isso. Mas eu vou fazer questão de mostrar quem você é. Eu vou contar para cada pessoa que você tentou enganar. E se você aparecer perto de mim, da minha mãe ou do Guilherme de novo, aí sim a gente resolve na justiça. Larissa segurou firme a alça da bolsa. Estava tremendo, mas tentava manter a pose. Vocês dois se merecem, iludidos, trouxas. Camila sorriu. Talvez. Mas pelo menos a gente não vive fingindo ser o que não é. E se levantou. Saiu da cafeteria com o coração acelerado, mas com uma paz estranha. Como se tivesse tirado um peso de dentro do peito. No caminho de volta, ela mandou uma mensagem.
Podemos conversar amanhã? Guilherme respondeu. Em segundos. Sim. Onde e quando você quiser. Ela olhou para a tela, guardou o celular no bolso e continuou andando. Pela primeira vez em dias, sem sentir que estava carregando o mundo nas costas. Guilherme passou a noite anterior em claro. Não era ansiedade boba. Era medo real. Aquela sensação de que algo muito importante estava prestes a acontecer e que ele não sabia se era para curar ou para encerrar de vez. A mensagem da Camila tinha chegado no fim da tarde e desde então ele não conseguia pensar em outra coisa. Leu e releu tantas vezes que já sabia de cor. Podemos conversar amanhã? Só isso. Mas para ele soava como um terremoto. No dia seguinte acordou cedo. Fez café, mas esqueceu na cafeteira. Trocou de roupa 3 vezes. A primeira camisa parecia arrumada demais. A segunda simples demais. Ficou com uma cinza comum de quem não quer aparecer, só ser escutado. Saiu de casa sem comer, com o coração pulando no peito. O ponto de encontro foi o mesmo parque onde eles já tinham ido antes. Aquele dia em que sentaram num banco de madeira, dividiram biscoito e falaram de sonhos pequenos. Era um lugar simples, com crianças correndo, gente caminhando com fone de ouvido, casais tomando sorvete. Camila já estava lá, sentada no mesmo banco. Cabelo preso, moletom claro, calça jeans, tênis surrado. E mesmo assim, era a coisa mais linda que ele já tinha visto. Ele se aproximou devagar. Ela olhou e fez um gesto com a cabeça indicando para ele sentar. Não sorriu, não falou oi, só esperou. E ele entendeu que ali não era momento de abraços ou beijos. Era momento de conversa séria. Primeiro, obrigado por ter vindo, ele disse com a voz meio presa na garganta. Ela manteve os olhos nele firmes. Eu vim porque você fez a coisa certa, não porque tá tudo certo. Guilherme respirou fundo, assentiu. Eu sei. Camila ficou alguns segundos calada. Depois começou. Eu fiquei muito confusa, magoada, com raiva também. Achei que nunca mais ia conseguir te olhar na cara. Mas aí veio aquela pasta. Com tudo. E eu percebi que por mais que você tenha me ferido, você também tentou consertar. Ele mexeu as mãos, nervoso. Eu devia ter confiado desde o começo. Devia, mas você não confiou. E por mais que a Larissa tenha feito tudo aquilo, você deu espaço para ela, porque você estava com medo. E com medo a gente toma decisões ruins. Eu sei, e tô tentando mudar isso. Camila olhou para frente, pro gramado onde 2 crianças jogavam uma bolinha uma para outra. Sabe o que eu senti, Guilherme? Eu senti que eu era só mais um experimento, que você não estava comigo por mim, mas para ver até onde eu aguentava sem cair. Não era isso, eu juro. No começo, pode até ter sido, mas depois, cada segundo com você era real. Quando eu vi você cuidando da sua mãe, quando vi você chegar cansada e ainda sorrir, aquilo mexeu comigo. Eu me senti pequeno perto de você. Ela virou o rosto para ele. Pela primeira vez naquela tarde, o olhar suavizou um pouco. Você me deixou sozinha no momento em que eu mais precisei que alguém estivesse do meu lado. E depois, mesmo arrependido, você ficou esperando que eu te procurasse, como se o erro fosse meu. Ele abaixou a cabeça. Eu fiquei esperando porque, não, sabia se você ia querer me ouvir, e porque eu estava com vergonha de mim. Camila apertou os próprios dedos como quem segura a emoção. Você sabe que eu ainda gosto de você, né? Guilherme olhou para ela com os olhos cheios d'água. Eu espero que sim, porque eu ainda amo você. Silêncio. Só o som dos passarinhos e da bola caindo no chão do outro lado. Camila respirou fundo e encarou ele de novo. Então vamos fazer um trato. Ele assentiu, atento. Nada de segredo. Nunca mais. Fechado. Nada de testar, de fingir, de esconder. Fechado. E se você pisar de novo, é tchau. Ele sorriu com os olhos molhados. Fechado para sempre. Ela estendeu a mão. Ele segurou. Não foi abraço, não foi beijo, mas foi mais íntimo do que qualquer coisa. Foi reconexão. 2 corações dizendo, ok, vamos tentar de novo. Depois de um tempo ali, ainda de mãos dadas,
Camila soltou. E agora? O que a gente faz? Guilherme olhou em volta, pensou um segundo e respondeu. Ah, gente, levanta desse banco, vai tomar um café e começa tudo do zero. Sem personagem, sem medo. Camila levantou. Ele também. Caminharam lado a lado, sem encostar. Só andando juntos. E pela primeira vez em muito tempo, Guilherme se sentiu leve. Não porque tudo tinha se resolvido, mas porque finalmente ele estava no caminho certo. 2 semanas. Foi o tempo que Camila e Guilherme levaram para se entender de verdade depois daquela conversa no parque. Não foi mágico, não foi fácil, mas foi sincero. E pela primeira vez tudo que envolvia os dois era feito de frente, sem jogo, sem desconfiança, sem personagem. Guilherme não aparecia com surpresas planejadas, nem Camila escondia quando estava irritada. E isso já era um avanço enorme. Nos primeiros dias, ele fazia questão de buscá-la no trabalho. Chegava no horário, estacionava o carro simples que agora fazia questão de manter, encostava no capô e esperava ela sair da farmácia com aquele andar cansado, mas determinado. Ela sorria ao ver ele ali, mesmo que às vezes só balançasse a cabeça e dissesse, você não precisava. E ele respondia sempre, eu quero. Em uma dessas noites, ela entrou no carro e viu um saquinho com 2 salgados e um refrigerante. Jantar de hoje, ele disse. Foi o que deu tempo. Ela deu risada e pegou a coxinha. Melhor que qualquer restaurante caro. Enquanto comiam no carro, ele contou sobre a terapia. Disse que estava indo toda semana sem pular. Falou do Jorge, o amigo que ajudou a rastrear. Tudo da Larissa. Contou também que tinha voltado para a empresa de verdade, mas com outro foco. Estava tentando criar um projeto para ajudar pessoas em situação difícil, tipo as que ele viu no hospital com Camila, e que queria envolver ela nisso. Camila escutava tudo com atenção, não dizia, nossa, que lindo. Só dizia, quero ver isso acontecer. E ele gostava disso, porque ela não era do tipo que aplaude promessas. Ela esperava ação. No domingo seguinte, ele foi visitar Dona Lúcia. Levou flores e uma torta de frango da padaria que Camila gostava. A senhora abriu a porta com a cara fechada, mas deixou ele entrar. Durante o almoço, os 3 conversaram como velhos conhecidos. Dona Lúcia fez questão de alfinetar. Agora que voltou, trate de não sumir de novo, viu? Guilherme riu. Pode deixar, Dona Lúcia. A senhora ainda vai enjoar de me ver aqui. Camila observava os dois e se sentia diferente. Não era euforia, era tranquilidade. Aquela sensação de que talvez, só talvez, as coisas finalmente estivessem entrando nos trilhos. Eles não voltaram a namorar de cara. Decidiram ir com calma, sem rótulo, sem pressão. Guilherme convidava ela para sair e dizia, vamos dar uma volta. E não, vamos num encontro. Camila mandava mensagem dizendo, tô com saudade, mas sem cobrar resposta. Era tudo mais leve. E ao mesmo tempo mais verdadeiro. Ele também foi até a empresa e contou para os sócios tudo o que tinha acontecido nos últimos meses. Falou sobre a fase em que se afastou, da mentira que criou, do relacionamento com Camila e de como aquilo tinha virado um divisor de águas. Os caras ficaram surpresos, claro, mas respeitaram. Guilherme fez questão de dizer, a partir de agora, tudo que eu fizer aqui tem que ter um propósito. Eu cansei de viver só para manter dinheiro girando. Começou a investir num projeto social com o nome da mãe da Camila, Dona Lúcia. A ideia era oferecer ajuda prática a cuidadores familiares, pessoas que, como Camila, tinham que se virar para cuidar de um parente doente e ainda trabalhar o dia todo. Ela não sabia disso. Ainda. Foi só no fim do mês, quando ele a levou, num evento pequeno num centro comunitário, que ela viu o banner com o nome da mãe estampado em letras azuis. Ela olhou, piscou várias vezes e perguntou, você tá brincando? Ele balançou a cabeça. Isso aqui é só o começo. Quero que outras Camilas tenham menos peso nas costas do que você teve. Quero fazer alguma coisa com o que aprendi. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois segurou a mão dele. Agora sim, eu tô começando a te conhecer de verdade.
Depois desse dia, ela voltou a dormir na casa dele de vez em quando. Ainda mantinha o ritmo puxado de trabalho, mas agora, Guilherme estava mais presente. Não no sentido de resolver tudo, mas de apoiar de verdade. Às vezes fazia compras. Outras vezes buscava a Dona Lúcia no hospital. Ou deixava bilhetes na mochila da Camila com frases bobas tipo: "Sobrevive ao plantão que hoje tem lasanha." Ela ria. E isso para ele era a melhor recompensa. Certa noite, enquanto arrumavam a cozinha depois de jantar em casa, Guilherme olhou para Camila e disse: "Posso te fazer uma pergunta esquisita?" Ela parou de enxaguar o prato e encarou ele. "Lá vem. Você acha que um dia a gente vai morar junto?" Ela pensou por 2 segundos e respondeu: "Se você aprender a não colocar prato sujo dentro da pia cheia d'água, talvez." Ele fingiu indignação. "Esse é meu maior defeito?" Ela jogou um pano de prato molhado nele e disse: "Talvez." Eles riram, mas no fundo, os dois sabiam. O tal do morar junto não era só sobre dividir o espaço, era sobre dividir a vida. E isso já estava acontecendo, um pedacinho por vez. Era uma sexta-feira à noite, daquelas calmas, quase paradas. O céu estava limpo, o ar meio frio, e o som da rua era só barulho de gente chegando do trabalho. Camila e Guilherme tinham combinado de passar o fim de semana juntos. Nada demais, só pizza, série e um cobertor no sofá. E para eles, isso já era o suficiente. Naquela noite, Camila estava na casa da mãe terminando de organizar a medicação da semana. Guilherme tinha ficado de passar lá mais tarde para buscar as duas. Dona Lúcia andava melhor. Estava reagindo ao tratamento com mais disposição, até fazendo piada de novo. Enquanto Camila colocava os comprimidos na caixinha semanal, a mãe ficou olhando quieta. "Você tá feliz?" perguntou de repente. Camila deu um leve sorriso. "Tô. Cansada, mas feliz." Dona Lúcia soltou um suspiro, depois ficou em silêncio de novo, por alguns segundos, como se tivesse engolindo alguma coisa que ficou presa na garganta. "Eu preciso te contar uma coisa que guardei por muito tempo." Camila parou o que estava fazendo e olhou para ela. "Agora?" "É, agora." Dona Lúcia ajeitou o lençol sobre as pernas, olhou para a filha com uma expressão pesada, mas decidida. "Você se lembra quando seu pai foi embora?" Camila assentiu. "Eu tinha uns 7 anos. Naquela época, você acreditou que ele tinha simplesmente sumido, que era um covarde que nos deixou." Camila ficou tensa. "Ele não foi?" A mãe balançou a cabeça devagar. "Não exatamente. Eu deixei ele ir. Ou melhor, eu mandei ele embora. E não deixei ele voltar. E não deixei ele te ver." Camila ficou paralisada por um segundo, a cabeça tentando entender. "Por quê?" "Porque ele me traiu. Me traiu com uma mulher mais nova. Eu descobri tudo. E no meio da dor, do orgulho ferido, da raiva, eu disse que ele nunca mais ia chegar perto de você. Que se tentasse eu ia sumir. E ele acreditou. Sumiu mesmo. E nunca mais apareceu." Camila se levantou devagar, como se estivesse tentando manter o corpo firme. "Mãe, você me fez acreditar que ele era um covarde, que ele escolheu ir embora, que ele me abandonou. Eu sei. E me arrependo. Mas na época que eu estava tão machucada que achei que estava te protegendo." Camila passou a mão no rosto. Ficou de costas por alguns segundos tentando respirar. "Ele tentou te procurar?" "Várias vezes. Mandava cartas, ligava. Apareceu uma vez no trabalho, mas eu ameaçava. Dizia que se ele insistisse eu ia entrar na justiça, ia sumir com você." "E por que você tá me contando isso agora?" Dona Lúcia olhou nos olhos da filha, com os olhos marejados. "Porque eu tô cansada de guardar isso. E porque, vendo você e o Guilherme se acertando, me fez pensar em tudo que eu destruí por causa do meu orgulho. Não quero que você herde isso de mim." Camila se sentou de novo devagar. Sentia o coração batendo no pescoço. "Você sabe onde ele tá?" "Faz pouco tempo que ele mandou uma carta. Me encontrou por um endereço antigo. Tá morando no interior de Minas. Quer te ver, mas não insistiu.
Só disse que, se você quiser, ele tá lá. Silêncio. Por alguns minutos, só se ouvia o relógio da parede marcando o tempo. Guilherme chegou 10 minutos depois. Tocou a campainha e esperou. Camila abriu. Ele sorriu com uma sacola de salgados na mão. Trouxe pastel. Hoje é sexta, né? Ela não sorriu. Só olhou para ele com os olhos um pouco perdidos. Minha mãe acabou de me contar que meu pai tentou me ver a vida inteira, e ela nunca deixou. Guilherme ficou parado, sem saber o que dizer. Camila virou de costas, voltou para o sofá, se sentou. Guilherme fechou a porta, entrou, ficou em pé ao lado dela. Você vai querer encontrá-lo? Ela ficou olhando pro nada, por um tempo. Depois respondeu. Eu não sei, mas agora eu tenho escolha. E isso já muda tudo. Guilherme colocou a sacola de lado, se sentou do outro lado do sofá, pegou na mão dela. Se você for, eu vou com você. Ela olhou para ele. Não disse nada. Só assentiu. A verdade naquele momento doía, mas libertava também. E naquele fim de noite, entre medicações, memórias e escolhas difíceis, Camila entendeu que nem todo recomeço vem da paz. Alguns vêm do caos, mas ainda assim são recomeços.